Semana 3 de Filosofia do PET 1, nosso plano de ensino tutorado. Essa semana nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa relação entre ciência, o saber científico, e ao mesmo tempo junto com o senso comum. Então a gente retoma várias habilidades aí que mostram que ao mesmo tempo a ciência ela tem um papel importante, mas ela também tem os seus limites e tem a sua trajetória não tão positiva, porque ela está inserida na sociedade, não é neutra, e a filosofia tem um aspecto muito importante de contribuição nessa relação entre saber científico e ao mesmo tempo com o saber do senso comum, do dia a dia, do cotidiano, das coisas que nós vamos experimentando com os nossos avós, com as pessoas mais sábias que têm o conhecimento aí do cotidiano, que é um valor também. O saber científico não pode ser entendido nunca como um saber que supera ou até mesmo nega aquele saber que é do cotidiano. Porque nós vamos ver aqui pelo texto e depois na segunda parte aprofundando um pouco mais, que esses limites da ciência estão envolvidos porque a ciência não tem a sua neutralidade, ela está inserida numa relação de cadeia onde tem os elementos da política, os elementos econômicos, os elementos culturais também, né? Então, vários pensadores, críticos, principalmente do século XX, irão mostrar que a ciência ela foi muito importante do século XVI para cá, mas houve um excesso da racionalidade científica que produziu efeitos colaterais não tão bons. A gente pode pensar aí nas guerras em prol da ciência, principalmente os investimentos militares, de considerar muito o avanço científico, mas num ponto de poder militar. E a gente tem atualmente a valorização da ciência pelo capital financeiro. Então a ciência ela tem que ser pensada de forma mais crítica. E aí está o ponto da relação entre filosofia e ciência. Nós vamos ver o papel da filosofia nesse contexto. Então é importante a gente perceber que não é... Aqui se usa a expressão jogar a criança com a água suja fora, né? É uma expressão muito utilizada quando você tem que perceber que nem tudo é ruim, nem no senso comum e nem na ciência. A gente tem que ter essa crítica de perceber os elementos que são importantes em cada um dos conhecimentos e como que eles se encontram, né? Então a ciência ela tem o seu limite porque tem as questões éticas que precisam ser questionadas, os avanços que vão sendo utilizados pela ciência, mas em benefício não da sociedade, mas em benefício de um grupo muitas vezes, em busca de uma relação de poder financeiro. A relação da ciência com o senso comum é bem retomada aqui e aparece até pelo Rubem Alves, né? Um pensador, escritor aí, mineiro, muito interessante, tem várias obras nesse sentido da relação aí própria daquele que refletiu muito a relação da escola da vida entre os saberes que são populares do dia a dia com os saberes da ciência, né? Então ele aponta essa importância, mostrando que a ciência ela é uma metamorfose do senso comum, quer dizer o quê? Ela transforma-se com aquilo que é já de conhecimento do dia a dia, mas com algumas técnicas, alguns métodos, faz ser esse conhecimento um pouco mais elaborado. Então não é um conhecimento que nega aquilo que deveria ser, é uma continuidade do senso comum. Não é negar o senso comum, mas a continuidade com um pouco mais de técnica, um pouco mais de método, né? A gente pode pensar
dos avanços da ciência, e o texto ele aponta isso, muito importante, que quando nós temos várias teorias, várias descobertas, elas não aconteceram num momento rápido, ou diante daquilo que era teoria, por exemplo, teoria atômica. Ela não inventou o átomo já desde os pré-socráticos, né? Nós já temos bem antigo, já é citado esse conceito. A lei da gravidade também não inventou a gravidade. E qualquer teoria não se inventa, ela já existe na natureza. A ciência é uma pesquisa, ela não inventa, ela pesquisa, ela desvela o conhecimento, né? Ela mostra qual que é o conhecimento. E também esse conhecimento não é conquistado de uma hora para outra. Ele vem de uma construção de muitos pensadores, pessoas que foram abrindo caminhos, né? Então, nesse sentido, o texto fala muito bem nesse sentido. As teorias e as leis científicas são óculos pelos quais esses fenômenos podem ser vistos de forma mais específica, pormenorizada, bem dos pormenores, dos detalhes. Então a ciência ela é um óculos, ela é um binóculo, ela é tudo aquilo que desvela, né? Ela tira o véu do que está ali, já existe, só que ela vai mostrando. Então a ciência não inventou o mundo, não inventou nada, mas ela aperfeiçoou o modo do ser humano ver as coisas. É claro que há uma crítica muito grande em relação à ciência, quando ela se distancia muito da vida, da realidade do dia a dia das pessoas, quando ela tem um discurso muito distante. Mas isso nós podemos não criticar a ciência em si, porque eu penso aqui, completando, a distância da ciência se dá muitas vezes de forma política, da organização da sociedade, pouco investimento na educação. Então você vê que grandes métodos científicos na área médica mesmo, só tem acesso quem tem muito dinheiro, quem tem uma pessoa para fazer todo um tratamento, ou para fazer toda uma prevenção. Não é tão simples. A maior parte das pessoas, quando buscam a área médica, é quando já estão com algum sintoma grave. O preventivo custa caro, é muito, e não é acessível a todos. E a educação nesse sentido, de conhecer os termos, de ter essa cultura da ciência, ela ainda de forma política, no Brasil, ela é feita para que o povo realmente fique muitas vezes até apegado às questões religiosas, às questões do senso comum. Por isso que as pessoas têm muitas receitas do senso comum do dia a dia para usar determinados chás, porque os medicamentos, os tratamentos, as prevenções são muito distantes ainda, muito caras, né? Então, nesse sentido também completa aqui que a ciência não é neutra, porque muitas das vezes o capital financeiro ele está em tudo quanto é lugar. Exemplo atual que nós temos é a vacina, né, para a Covid. Você vê que é uma luta aí para chegar a essa vacina. Ela tem um empecilho político, um empecilho de grandes empresas também que estão ali nas bolsas de valores, né? Foi durante a pandemia o tempo todo tendo aquele discurso, porque o conhecimento, a técnica, ela já é construída por muitas pessoas na sociedade. Ali só aplicou nas vacinas, não foi nenhuma descoberta extraordinária. Esse conhecimento já existia e ele foi aplicado de uma forma que hoje a gente vê que essas grandes empresas farmacêuticas, elas estão inseridas totalmente no capital financeiro. Então os cientistas, eles estão muito contaminados por essa demanda econômica, demanda política, demanda militar. Eles estão nesse conjunto, porque vários problemas que a sociedade tem já poderia ter resolvido, mas existe uma vontade do capital financeiro, da política,
Muitas vezes a gente percebe que não. E os cientistas são mão de obra desse povo. Então as pesquisas científicas, elas estão contaminadas por diversos fatores, né? Nós temos aí muitos filmes que mostram isso, interessante, e eu tenho até um vídeo aí no canal, mostra aí muitos filmes que mostra esse lado difícil, oculto, negro, sombrio da ciência, né? A ciência pode ser usada para legitimar domínios, explorações, até extermínios de um povo. Então a ciência, como a gente já viu na história, principalmente no século XVIII para cá, ela foi usada muito para esse legitimar o domínio, principalmente do poder militar, essa centralização mesmo da área médica, né? Então a gente percebe que até hoje na mentalidade popular, quando na família tem um médico, né? Então é sinônimo de poder, não sinônimo de que vai ajudar as pessoas realmente, mas ele vai ser vai pertencer a uma elite na sociedade, vai ganhar muito dinheiro. Então isso é muito forte. A ciência é sempre usada para um benefício de um povo. A construção da imagem do cientista como alguém imaculado e distante da realidade serve para impedir ou dificultar essa visão crítica e atenta sobre as consequências éticas e os interesses políticos que envolvem as pesquisas científicas. Então aquela imagem que o cientista ele é o bonzinho da história, precisa ter esse olhar crítico, né? Não é só a questão de dizer que o cientista ele é um mal da história. Quando nós falamos olhar crítico, é desvelar esse manto sagrado e mostrar o que realmente acontece no dia a dia, né? Um ponto importante aqui, que é citado, a razão instrumental, isso daqui merece até uma aula muito mais detalhada da Escola de Frankfurt, que foi muito importante e continua sendo muito importante. Uma escola na Alemanha, chamada Escola de Frankfurt, que é um grupo de vários pensadores que tem várias gerações. A gente tem que ver que não é um pensamento consolidado apenas, tem as gerações a primeira geração, a segunda geração, que tem umas diferenças no lidar com a razão, né? Mas no início da Escola de Frankfurt é muito interessante que faz essa crítica à própria razão, principalmente a razão iluminista, que depois ela foi se instrumentalizando, né, ao benefício de um poder, e não usada como razão de libertação, mas depois ela vai ser colocada como uma razão de comunicação, de diálogo, né? Mas assim, o que aconteceu, porque a Escola de Frankfurt está nesse contexto ali da Segunda Guerra, então já vivenciou a Primeira Guerra. Então você vê todo um aparato de um Estado, de vários estados aí pelo mundo, de nações que vão instrumentalizar a razão de uma forma que está a benefício do poder, e não é benefício da humanidade, né? E hoje nós sofremos todas essas consequências, tanto global aí pelo meio ambiente, várias questões aí que todo mundo hoje sente na pele, né? De alimentação não tão saudável e várias questões aí que hoje nós estamos percebendo isso realmente, sentindo mais de perto. Então a razão instrumental ela é criticada, principalmente no início, os primeiros grandes filósofos da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim. Então, quando a gente fala assim, fulano é tão inteligente, né, que poderia usar essa inteligência para alguma coisa que presta, porque a pessoa essa visão de que alguém é muito inteligente, porque estudou bastante, mas e o conhecimento de vida e a humanidade, né? Então faz uma crítica a isso, que a razão ela não pode, igual a gente costuma dizer no senso comum, deixar a pessoa fria, calculista, né? Só pensa em certos objetivos, perde a humanidade. Então a razão iluminista foi muito criticada, porque ela foi sendo
mudada, né? E precisamos voltar às raízes dela, que tinha como manto, né, libertar o homem da ignorância para um verdadeiro conhecimento. Só que esse verdadeiro conhecimento, depois ele foi perdendo-se por causa dessa instrumentalização da própria razão, fazendo com que a razão fosse voltada para o poder, para a ciência, uma ciência a serviço do poder, de dominação e exploração, tanto da natureza como das pessoas humanas, né? E nós temos tranquilamente, mas é importante entrar em detalhe, as duas questões objetivas e fechadas que nós temos da semana, mas importantíssima. A primeira é do papel da filosofia, que é refletir sobre a ciência, junto, fazendo relação com uma imagem aqui, que chama o sono da razão, desperta monstros, né? Muito interessante, porque a questão pede a relação entre o enunciado, que a filosofia tem que questionar a ciência, e sobre esse sono da razão, né? O que indica isto? É uma pergunta muito interessante para a gente refletir o papel da filosofia na ciência. E nós temos aqui um fragmento do livro do Conceito de Iluminismo, dos filósofos Theodor Adorno e Horkheim, da Escola de Frankfurt. Então, sobre a racionalidade instrumental nesses dois filósofos, o que nós podemos afirmar aqui? Então, a semana nos faz refletir e é muito rica nesse contexto da relação entre filosofia, ciência, conhecimento do senso comum. Então, na parte 2 do vídeo, agora nós vamos detalhar um pouco mais. É importante que você veja aí e aprofunde e possa se preparar melhor para o Enem e esteja preparado também, principalmente para a vida. Nossa parte 2 do vídeo desta semana, nós vamos detalhar e tratar vários elementos que implicam aí nos limites da ciência, mostrando com certeza esse lado dela que tem seus aspectos positivos e também de uma forma crítica, pelo olhar da filosofia, elementos que estão interligados a outros que condicionam a ciência muitas vezes a ser serva de um poder muito maior e constituinte que atrapalha também o seu desenvolvimento e o seu papel, sua função na sociedade. Nós temos que pensar que algumas questões a gente tem que levantar e é importante nesse contexto, que a ciência ela tem limites, tudo que é possível de ser feito deve ser feito. Então, são questões que já nos conduzem a pensar o papel, a finalidade da ciência e quem está com ela, quem está por trás dela e quem a conduz também. A ciência deve sujeitar-se à ética. A ciência ela pode fazer qualquer coisa em nome da ciência ou ela está no contexto social, está no contexto cultural, porque a ética ela perpassa principalmente enquanto moral, pensando aí num contexto cultural e social, mas a ética num contexto aí muito maior em âmbito mundial, que é o cuidado com o nosso planeta em todas as dimensões, ela deve sujeitar-se a alguns valores que são intrínsecos ao ser humano. Para se obter um fim bom, pode-se utilizar de meios ilícitos. Então é aquela velha frase, que não é de Maquiavel, mas que tem esse sentido que deturpa um pouco o pensamento dele. Os fins justificam os meios, mesmo que os meios talvez não sejam bons, mas para alcançar um fim bom. Um exemplo é a gente pensar numa vacina, que o meio dela de se conseguir, muitas das vezes utilizando de cobaias de pessoas, ou fazendo vários testes que acaba com a vida de muita gente, mas que o fim vai salvar muitas outras. São perguntas éticas que fazem a gente pensar nesses limites da ciência, né?
E nessa semana a gente viu com muita ênfase essa importância da ciência na relação com o senso comum. E eu vejo, no meu ponto de vista, que essa relação ela é importante para colocar esses limites, para que a ciência possa não ficar fazendo analogia, né, igual um político que não visita o seu eleitorado, que não conhece a população, está num escritório, está num lugar assim, bem confortável e de repente ele toma decisões olhando apenas os papéis, números que estão na frente dele. Eu vejo isso também com a ciência. Se ela tem essa visão muito objetiva e acaba tendo uma visão mais metodológica e em vista de aspectos que se diz verdadeiros, mas que não considera aquilo que é o conhecimento do cotidiano, está longe das pessoas, que envolve outros elementos além daquilo que é verificável. Porque os elementos de transcendência, de relação com a religião, relação com a simplicidade, com o dia a dia que é cheio de imprevistos, precisa ser também experimentado pela ciência, pelo cientista, para na hora de tomar as decisões não seja frio, calculista e distante, né? Então são características da ciência aí, a objetividade, a imparcialidade, a razão. Ela tem os seus métodos de fundamentação, seja a observação, experimentação das hipóteses, da verificação, da explicação. É sistemática e metódica, testadora de hipóteses, enquanto o senso comum é subjetivo, é de interpretação, é de intuição, é uma sabedoria ali do dia a dia, de forma popular, construída pela experiência da vida, é evidente na sua transparência, alicerçado muitas das vezes naquelas pessoas que são mais antigas, naquela fala, numa tradição que perpassa livros, perpassa o sagrado, e muitas vezes é considerada superficial no sentido de não ter uma metodologia, mas é profunda na vivência da experiência de vida. Então é uma distinção entre os dois que a gente pode dizer que no dia a dia talvez eles se relacionam indefinidamente e constantemente. É claro que quando a gente pensa na antiguidade, quando se relaciona o senso comum, quando nós pegamos lá o início da filosofia, a importância da filosofia que foi questionar esse senso comum que estava baseado nos mitos, né? Os mitos tinham muitas explicações para a origem do universo, para a questão de onde surge o amor, o ser humano, a felicidade, as intrigas, o destino, quem que controla o destino, tudo tinha um Deus, uma narrativa mitológica cheio de objetivos. E a filosofia ela vem para questionar isso, porque no dia a dia vai aparecendo várias situações da relação política agora, menos centralizada e mais participativa, a invenção do calendário, do comércio, as transações entre diversas culturas, então faz com que o mito já não dê tantas respostas, né? Então explicações para o funcionamento do que é a natureza, aquilo que foi passado de gerações dos mitos, começa a não ter tanta força no dia a dia, na prática da vida de muitos. Ela fica mais na tradição, na crença mesmo. E há uma superação. Por isso que nascem os primeiros filósofos, chamados filósofos pré-socráticos, também chamados naturalistas, como cosmólogos, fisiólogos, como eu já havia detalhado na semana anterior, e que eles tentam explicar agora o universo de forma mais racional, pegando um elemento físico, ou vários,
dependendo da escola, do filósofo, mas ele explica agora não como narrativa, não fazendo cosmogonias, né, que relaciona aí com a narrativa, explicando o cosmo através de uma narrativa bíblica, mas cosmologia. Agora explica o mundo de maneira mais racional. Tem um princípio que é explicado de forma racional, né? Isso daí foi um corte, foi talvez a gente pode pensar que quando a gente olha esses filósofos, a gente imagina, então a sociedade tudo começou a seguir esses filósofos. Não. As coisas, a gente sabe que na história talvez é pontuado de uma maneira didática, mas na prática muita gente ainda continuou acreditando nos mitos, e havia com certeza muitas pessoas que estavam de um lado e do outro, havia aqueles mais radicais que só estavam de um lado. Na história nós sempre temos essas fusões, né, que acontecem. Isso também a gente tem que pensar, é muito famoso essa imagem, esse esquema, né, que usa essas formas para mostrar a relação do verdadeiro conhecimento. E tem 3 conceitos aí que eu relembro, né, que eu já vou detalhar eles, que fazem parte do mundo grego, e a gente pode dizer que serve muito para a gente refletir essa relação entre a ciência e o senso comum. Porque quando nós falamos um caminhar até chegar na sabedoria, para os gregos havia então o doxa, que é a opinião, né? Opinião todo mundo tem. Sem precisar ler nada e conhecer o assunto, se eu falar para você, fale sobre foguete, aí a pessoa vai dar alguma opinião dela. Na hora vem alguma coisa. Isso daí é doxa, opinião. Já a episteme é ciência. A pessoa tem que ter conhecimento, mas um pouco mais de informação, ter lido, conhecimento mais verificado, mesmo que não seja um conhecimento dela, mas ter buscado em fontes. É a ciência, é você ter esse conhecimento mais científico. E depois você chega na sofia, a sabedoria, a filosofia. O que é? É um conhecimento, uma experiência da vida com mais base. Ao longo de toda a sua vida você vai relacionando a doxa e a episteme. Você vai tendo conhecimento científico, mas você vai vendo que na prática precisa ter um jogo, precisa ter uma relação ali. E nesse esquema a gente vê muito isso, né? Você tem crenças, você tem aí verdades científicas, e nós temos uma relação entre as duas, onde você tem crenças verdadeiras, tem aí as crenças verdadeiras e justificadas, que fazem relação com os 3 elementos, né? Aquilo que é as crenças, que seriam opiniões, doxas, né? A episteme, a ciência, e a relação entre a crença e a verdade, e de repente você chega aí no verdadeiro conhecimento, que seria a sofia, a sabedoria, né? Sabedoria grega, filosofia. É isso aí, os 3 seriam 3 escadinhas, né? 3 escadinhas. Aqui nós temos uma figura do Prometeu entregando fogo, né, pro homem, que ele contraria então os Zeus, no sentido do conhecimento. Agora o homem tem o conhecimento que seria só dos deuses, né? Então a sofia agora é o homem, ele chega a fazer essa relação. Então a gente percebe que o senso comum ele é muito importante, e a ciência também. Para chegar na sofia, na verdadeira sabedoria, nós precisamos da relação dos dois. Porque só um, só outro, igual nós vimos lá no texto, e mereceria até uma aula mais fundamentada, até mais detalhada sobre a escola, mas
se procurarem no canal, tem um vídeo lá especificando um pouco mais sobre a escola de Frankfurt, que tem as suas várias gerações, vários grandes pensadores, que ela é do século XX, ali, começa ali na década de 30. E aqui eu vou pontuar mais a crítica que a escola de Frankfurt faz no início ali, e que ela está nesse período ali da Segunda Guerra, sendo perseguida até pelos nazistas, né? Muitos vão ter que sair do país, da Alemanha, e ir para outros, refugiar em outros. E depois a escola vai permanecer por muito tempo, né? Ela tem uma importância muito grande de fazer essa crítica da razão, porque de repente, por que nós chegamos a grandes guerras que mataram tantas pessoas, enquanto a razão poderia estar, a razão, a ciência, poderia estar resolvendo muitos problemas, né, da mundialidade. Parece que criam vários outros, tanto em sentido de descobertas para destruição de massa, experimentos, né. Então a chamada razão instrumental, ela, podemos dizer, nascida dos ideais iluministas, né, para vencer aqueles períodos da Idade Média de só crença, uma crença irracional. De repente, ela tem uma característica muito importante do conhecimento como uma forma de criar condições materiais para a conservação da vida do ser humano. A partir do iluminismo, século XVIII, começa a ter muitas descobertas. Só que essas descobertas vão ter muitas descobertas também pro mal, né? Por isso que o termo razão instrumental ele é cunhado pelo Max Horkheim, que pertence à escola de Frankfurt, para criticar esse conceito. Horkheim defendeu o conceito da razão crítica, mas que depois a segunda geração, com Habermas, vai falar de uma razão mais comunicativa, porque razão crítica deu a entender também que essa razão científica ela é importante, tem que haver um diálogo, né? Igual nós falamos anteriormente, esse diálogo do senso comum com a ciência e aqui com as técnicas. Então nós temos aí a segunda geração, chamada razão comunicativa, do Young Habermas, que é um grande filósofo também da escola de Frankfurt. Então, usa-se a razão, o pensamento, para aprender, para criar algo útil, economicamente compensador. Mas saber é poder. Então a razão instrumental, ela promove um verdadeiro desencantamento do mundo, na medida em que todo conhecimento humano perde seu valor absoluto como fim, se torna apenas um meio. Então, quando a ciência começa a se tornar um meio para poder, para uma política muito igual aconteceu lá na Alemanha, que há uma crítica, então, ela começa a ser usada para benefícios de um grupo que começa a perseguir judeus, negros, mulheres e vários outros estrangeiros. Então, e na sociedade capitalista, ela é usada como um meio para alcançar muitos benefícios financeiros. Aí está a crítica, né? Então tem que haver uma razão mais crítica, e depois Habermas vai dizer mais comunicativa, que valorize tanto o senso comum, que valorize a comunicação entre nações, entre diferentes povos, né? E isso faz uma relação também entre senso comum e ciência. Nesse sentido, é muito importante a gente pensar e destacar esses elementos aí. Nós entrando agora nós colocamos essa semana aí, como reflexão, uma questão lá do Enem de 2019. Sempre a gente pega de um dos Enems que teve, para retomar e estudar um pouco sobre a questão, perceber a alternativa correta, o assunto, porque sempre aparece essas formas, esses meios para sempre nos ajudar a ver como que nós podemos estudar sobre o Enem, né? Então nós temos essa questão direta de filosofia lá em 2019 que teve. Apareceram 2 textos pequenos, muito pequenos, você vê que são praticamente 2 linhas em cada um deles, mas que aparece aí do René Descartes e do
mangues. Primeiro, considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Então a gente percebe René Descartes, que é o filósofo da razão, né? Filósofo da dúvida hiperbólica, do método científico. Aqui parece até que ele fala bem, mas esse Deus é o Deus da razão, Deus aí todo passado a limpo, né? Porque inspirado nessa passagem para a modernidade, toda essa ideia da ciência que se desponta, então aquele Deus que vinha da Idade Média é limpado aí nesse contexto, né? Mas aqui o importante é o discurso dele, para a gente perceber sobre Deus. E aqui nós temos um outro texto, né, de questões de filosofia. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé? Então você vê que é uma parte de um texto aqui mais questionador, né? Questionando essa presença de Deus. Mas tanto esse como o outro, você vê que estão baseados não a dúvida aqui, o questionamento, valorizando a razão, né? E René Descartes também valoriza a razão. Então os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo, então eu já citei ali, e aqui repito, né? Então o que seria a alternativa correta? Centrado na razão humana. Mas como que eu perceberia que seria essa resposta? Primeiro que a modernidade, o que é a característica na modernidade? A antropologia agora, né? O homem, antropomorfismo, o homem no centro de tudo, né? Antropocentrismo. O homem, agora, o homem, né? Ele está no centro do universo. Enquanto a Idade Média era teocentrismo, Deus que é o centro, agora na modernidade, mas o que é o centro do homem? É a razão. Então a modernidade é isso. Então a gente pega aqui o René Descartes, que tem essa ideia esse racionalismo, né? Para quem conhece um pouco a filosofia do René, ele parece que defende aqui um Deus, mas é o Deus da razão. E esse outro autor, que talvez muito poucos conheçam, mas você percebe pelo falar dele que ele defende então e questiona esse Deus que é um todo-poderoso, que criou o universo. Como pode isso? Está questionando. Então, se é uma questão de fé, não é uma questão da razão mesmo. Então, você vê que os dois textos eles têm como pano de fundo a centralidade da razão humana. E nesse sentido, como que a gente pode dizer que as outras questões não seriam corretas? A letra B, ó, baseado na explicação mitológica, em que momento ali que cita a mitologia? Apesar de falar de Deus, tanto um texto como de outro, mas não tem nenhuma narrativa mitológica. A mitologia teria uma narrativa de explicação de algo defendendo a posição dos deuses, né? Ou se fosse somente de um deus, mas você não vê que nenhum texto defende essa posição. Fundamentado na ordenação imanentista, aí nós temos um termo aqui que é bom a gente perceber, que quando aparecer para vocês em outras questões ou por aí, quando nós temos imanentismo, imanência, né? Fundamentado nessa ordenação, porque imanência na filosofia é dizer que Deus está presente em todas as coisas. Aí a gente pode retomar a filosofia de Spinoza, né? Deus não é um Deus transcendente que está fora do mundo, que está além da física. Ele está junto conosco. Então, quando se aparece aí esse imanentismo, então é da filosofia de Spinoza, que quer dizer o quê? Que Deus está aqui na Terra, ele não está em outro mundo, não está numa dimensão além da nossa do material, ele está junto conosco.
E nesse sentido, os textos não falam nada disso. Os textos estão questionando de um Deus que está transcendente, né? Eles não defendem esse Deus, mas eles estão questionando. Então, e é interessante, aí tem que ter um pouco mais de conhecimento. Então a filosofia de René Descartes não é uma filosofia racionalista, baseada na razão, e nunca coloca Deus no plano do mundo. Ele está aqui, não. Questiona Deus através da razão. E a razão não é a imanência, né? Ela é num campo filosófico. E a letra D, focado na legitimação contratualista. Está vendo que essa questão tem muitos termos que são próprios da filosofia. Por isso que a gente está passando para vocês perceberem esse texto. Quando aparecer qualquer outra questão nesse sentido, você já saiba um pouco desses termos. Aqui é o termo daqueles filósofos da política. Então, os que a gente tem aí, John Locke, então filósofo que começa ali quando a sociedade civil começa, principalmente depois do iluminismo, começa a fazer parte. Então, essa questão de fazer um contrato da sociedade entre poderes, né? Ou que as pessoas e o Estado, um conserve o outro, né? O ser humano faz parte de um Estado, mas o Estado tem que cuidar desse ser humano. Então isso é um contrato, fazer um contrato, igual hoje em dia a gente faz um contrato, né? Então eu tenho direitos e deveres. Então nesse sentido aqui, não tem nada a ver com o que está os textos, né? São filósofos contratualistas, então focado na legitimação contratualista. Retoma aqueles filósofos ali, principalmente do século XVII, XVIII, onde está despontando aí o papel de um Estado que está desvinculado da religião agora, é um Estado laico, né? Em que tem a sociedade civil, em que o Estado cuida da sociedade e a sociedade deixa o Estado ter essa legitimação do poder. Então não tem nada a ver com esses textos que estão aqui, né? Configurado na percepção etnocêntrica, essa percepção aí é etnocêntrica, étnico, que fala o quê? Que Deus, que uma cultura está no centro. Toda vez que você vê esse termo etnocêntrico, cêntrico, é que está no centro, né? O que está no centro? Uma etnia, uma cultura. Então, é uma cultura que está no centro de tudo. Que cultura que os textos estão falando? Nada a ver com essa expressão, né? Então você vê que a letra A é aquilo que corresponde, principalmente a René Descartes, e o texto 2 ele acaba servindo como complementar aquilo que é a fala de René Descartes, apesar que ele defende um pouco a ideia de Deus, mas ele chega à conclusão que existe um Deus apoiado na razão, né? Então, que é através daquela dúvida hiperbólica, que ficar questionando até chegar numa verdade. Isso é a filosofia de René Descartes, que tem essa expressão muito famosa: penso, logo existo. Então, é a fundamentação da modernidade. Por isso que aí tudo isso daqui que eu detalhei, e a gente vendo esses termos, fazendo essa separação que é importante, porque toda vez que aparecer questões de filosofia, ou interligados a esses temas de forma interdisciplinar, você tem que estar consciente dessas diferenças e perceber ali logo de início, né, se está falando de modernidade, René Descartes, toda vez que aparecer questões de modernidade, René Descartes, então é o homem no centro do universo, é o antropocentrismo. Então é a razão agora, é a ciência, o método científico, ele toma o espaço de tudo, ele é o centro de tudo, né? Deus agora é o Deus da razão. Então, mais uma questão para a gente estudar aí e ter essa base para que nos próximos Enem a gente possa tirar de letra esses assuntos, né? A gente finaliza aqui deixando como sugestão um filme interessantíssimo, muito legal de ver, né?
É claro que é um pouco mais filosófico, quem não está acostumado com esse tipo de filme, é bom, quem tem curiosidade aí de ver, que chama Ponto de Mutação, que ele é baseado num livro, que tem o mesmo nome, né? E no filme, tanto no filme como no livro, né, nós temos aí 3 personagens, que é uma cientista, um político, que é candidato à presidência dos Estados Unidos, e um poeta, um dramaturgo. Eles dialogam sobre várias questões que acontecem, ética, filosofia, história, várias coisas, para uma nova visão de mundo, né? E esse diálogo, eles se encontram de forma, não foi planejada, eles se encontraram lá no local que existe mesmo, lá na França, que é um castelo que tem medieval, que chama Monte São Miguel, né? São Miguel, existe uma ordem, tem toda uma mística por trás daquele castelo lá, muito interessante. Quem tiver curiosidade aí pode pesquisar, que existe esse local lá na França, e eles se encontram lá e tem todo um diálogo sobre várias questões do mundo. A gente indica que é um filme muito bom. E finalizamos esse vídeo essa semana, desejando a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.